Vocês viram esse caso aqui do Lima Duarte, né? Eu peguei um corte aqui do antagonista, espero que não dê problema, né? Com o antagonista, vou deixar até o link aqui na descrição. Esse corte aqui, eles mostram a fala mais completa do Lima Duarte e trazem uma interpretação que eu gostaria de compartilhar aqui e ver o que vocês acham disso. Vamos lá. Quero falar do vídeo do Lima Duarte, que tem 96 anos. Foi homenageado na Associação Paulista de Críticos de Arte e fez uma declaração que, na cabeça dele, de homem de 96 anos, é contra o racismo, e eu vou te explicar por quê. E foi cancelado pela Beautiful People como se racista fosse. Vamos ver. Um moleque daqui chegou para mim e falou assim: vamos na zona? Eu falei: o que é a zona? Ele falou: é mulher. Eu falei: mulher? Vamos? Mas como é que é? Tem 2 ruas em São Paulo. São Paulo tinha confinamento, 2 ruas. Aimorés e Itaboca, aí no Bom Retiro. Ele falou: na Aimorés, a mulher é R$5.000. E na Itaboca, a mulher é 3. Eu falei: vamos na Itaboca. Ele falou: só tem preta. Eu não fui. Moleque de rua. Dormi embaixo do caminhão. Não fui porque só tinha preta. Atenção para a expressão na moça ali atrás. Ela estava assim ansiosa. Ela não sabia como reagir, se ela aplaudia aquilo ou se ela ficava escandalizada. Peraí, o que é que ele está dizendo? Peraí, eu tenho que ligar o meu modo agora ataque. Peraí, mas é o Lima Duarte. Eu não acredito que o Lima Duarte disse isso. Meu Deus, e agora? Olha a expressão da moça, toda se contorcendo lá atrás. Eu não. Tá vendo a carinha dela? Que vida, hein? Que coisas eu fui percebendo ao longo dessa vida. Imagina o cara dizer uma parada dessa dentro do vespeiro, meu amigo. Lembrando que ele era homenageado, hein? Então, fomos na Aimorés. Tinha uma judia, que era a dona da casa, uma dessas que vieram com a guerra, né? Olhou para mim e falou: ô menino, o que você está fazendo aí? Aí eu vi uma mulher aí, chega para cá. E eu fiquei morando com ela. Ela era uma judia, tinha uma francesa, tinha uma visão estranha do mundo, né? Um dia ela falou assim: menino, você precisa fazer alguma coisa, você é muito louco. Você sabe cantar? Eu falei: só canto muito canto da minha mãe, né? E Peraí, ali atrás é o Bruno Mazeu, né? Que tá ali, ó. Mas ele aqui, ó, o filho do Chico Anísio. Eles estão meio, sei lá, constrangidos, não sei. porque chora, Dona Maria, porque... Bom, então a gente viu as caras e bocas que a moça fez ao fundo. Por quê? Por falta de sinapses e de capacidade de cognição. Ou talvez por se achar tão virtuosa que não precisa nem entender o que um homem de 96 anos disse. Ficou muito claro ali o que ele disse. Havia uma exploração específica da prostituição da mulher negra, onde se colocava nessas mulheres um preço mais baixo, e sabe-se lá que condições, numa época em que a prostituição era confinada no Brasil, que se chamava de zonas de baixo meretrício. E ele foi acusado de ser racista, quando, na verdade, na cabeça dele, o que ele fez? Eu vou me negar a ser um consumidor dessa forma absurda de violação e de rebaixamento, de exploração das mulheres negras. Foi isso? Não acho que ele tenha dito isso, embora eu acho que a interpretação da Madá seja honesta, mas não acho que ele disse isso porque ela está assumindo que ele está falando como se estivesse na mentalidade que ele tinha aos 16 anos. E na realidade não foi isso. Não foi isso. Eu acho que a ideia dele é dizer que quando ele tinha 16 anos, ele foi capaz de fazer isso, o que é diferente, né? É diferente. Não é que ele deixou de se aproveitar da mulher negra que estava sendo explorada na prostituição porque para não ser conivente com aquilo. Ele tinha 16 anos. Eu acho que é exatamente o contrário. E ele está contando isso justamente para falar que a mentalidade dele, um garoto de 16 anos que morava na rua, era essa. Tanto é que ele foi num lugar onde existia uma outra classe, fugida da guerra. Porque o cara tem 96 anos, ele está contando uma história que aconteceu 80 anos atrás. Eu até fiquei pensando o seguinte: meu caro e
não sei se já está mais tão lúcido, Lima Duarte. Porque dentro dos seus 80 anos, dentro dos seus 96 anos, esses 80 anos de história, você decidiu contar exatamente esse caso, né? Por que que você não pegou uma outra história? É uma possibilidade, porque eu imagino que ele tem muita coisa para contar. Tanto é que o que ele fala lá, ele fala réis, nós hoje estamos no real. Ele fala que eram duas casas de prostituição chamada, que ele chama de zona, deu os endereços, e ele colocou situações. Eram dois grupos de pessoas que estavam sendo vítimas do ambiente histórico em que estavam, né? Da Segunda Guerra. Por quê? Porque na Alemanha, e onde o nazismo tinha uma influência maior, os judeus que podiam fugir, fugiram, e chegam em outros países, as condições não são das melhores. No caso lá, acabaram caindo na prostituição. No caso do negro, é ainda mais crítico no se tratando de história do Brasil, porque meio que o negro foi desamparado quando a ele foi dado a alforria, quando a ele foi dado a abolição. Porque eu estou agora livre, não sou mais escravo, mas quais foram as políticas de acompanhamento dessas pessoas que só conheciam a escravidão? Quais foram as políticas que dariam para essas pessoas condições de construir a sua casa, condições de trabalhar, condições de, sabe, de viver uma vida para aquém da escravidão e se nivelar à sociedade da época? Foi mais ou menos abandonado. Inclusive, se não me engano, posso estar enganado, né? Eu ainda não cheguei nessa parte, eu faço curso de história, mas ainda não cheguei, não estudei a fundo essa questão, mas eu acho que aí já foi meio que um passo importante para o surgimento das favelas, porque uma hora estão todos ali, dentro de uma fazenda, de um engenho e tal, sendo comercializados, indo para a guerra, servindo de mineiros, porque não sei se vocês sabem, quando o Ouro Preto, antes de se tornar Ouro Preto, era chamado de Vila Rica, quando o Ouro Preto iniciaram o processo de exploração lá e fundaram a vila, a primeira vila, justamente porque encontraram ouro lá. Então, ao encontrar ouro, as pessoas começaram a vir de outras partes do país da época, e eu estou falando do século XVIII já, em outras partes do país, e logo começou a se estabelecer uma comunidade, alguém começou a vender alguma coisa e tal, uma quitanda aqui, um comércio aqui e tudo. Iniciou-se uma vila para dar àqueles mineiros que estavam explorando em busca de ouro, para dar a eles condições de permanecer ali. E aí nasce uma comunidade, nasce uma vila, que funda uma cidade depois. É interessante que nesse período de exploração, inicialmente, muitas pessoas, donas de escravos, venderam seus escravos para as minas, para trabalhar nas minas. No meu canal de história, eu tenho um vídeo só falando sobre a história de uma lenda que contam lá, do Chico Rei. Se vocês puderem ver depois lá, agradeço. Chama-se História no Rascunho, o nome do canal. Por isso. E aí, gente, ao venderem os negros, alguns ficaram sem negro, outros negros conseguiram juntar dinheiro, juntar ouro para comprar a própria liberdade, mas nunca foi normalizado, né? A vida do negro estava sempre sujeita até a libertação, mas depois da libertação eles estavam sem nenhuma política de atenção, de incentivo para eles continuarem a vida deles. Então, volta aqui agora para o vídeo. O que ele fez na cabeça dele, e é isso que era da época. Tentar dizer que é racismo por quê? Porque vocês acham que é muito legal a mulher ter o direito de se prostituir, que prostituição é uma coisa muito legal, que o blog da Bruna Surfistinha é o que relata a realidade da prostituição, que prostituta é vocação, que não é exploração da mulher.
Quando ele fala ali só havia negra, eu não quis ir, então, assim, qual é a cabeça de quem diz que isso é racismo? Não, você tem que explorar a mulher negra, sim. Não, ela tem que passar, sim, pela exploração dura. É uma covardia o que as pessoas que estão ali no palco fizeram com o Lima Duarte. E é uma vergonha que a Associação Paulista de Críticos de Arte coloque numa premiação pessoas que são incapazes de entender um discurso simples, quiçá a arte. Entendem de lacração, entendem de afastar o cidadão da arte. O que vocês acharam do discurso dele? Gente, eu fiquei chocada com a reação das pessoas, tendo certeza de que ele é racista. Eu acho que tem... Pode falar. Bom, não tem nada de racista, concordo com você, Madá, e é um relato super valioso do que foi o Brasil lá. Você está com 96 anos agora, então estamos falando de uma coisa que aconteceu 80 anos atrás. E ele fala, né, não só ele nasce em Minas Gerais, né, vem parar em São Paulo, então o mundo do passado era um mundo muito mais difícil do mundo que a gente vive hoje, né? Hoje a gente tem esses discursos de vitimização, não sei o quê, mas hoje a gente vive numa sociedade muito mais civilizada e rica do que era no passado. E o Lima Duarte permite que a gente veja o quanto a sociedade evoluiu, né? Ele mesmo evoluiu, ele diz, olha, está contando só para a gente lembrar, para saber como é que a coisa era no passado. E não só ele conta do prostíbulo das negras, conta da própria situação dele, né, que vem de Minas Gerais e não tem onde ficar, é um moleque de rua, mas ele também fala no outro prostíbulo eram judias, dessas que vieram com a guerra, né? Então, também isso aconteceu muito, né? A Segunda Guerra Mundial teve muito judeu vindo para aqui para o Brasil, para Buenos Aires também, na Argentina, e teve muito prostíbulo também comandado por judeus, né? Ou por judias. Então, a gente, na verdade, tem que olhar esse passado, a gente não pode se privar disso, e até para aprender e entender que a gente vive realmente hoje uma sociedade muito beneficiada, né? E aí parar de ficar reclamando e ficar condenando os outros por qualquer coisa que eles falem. Então, dizem que o etarismo, né, é o último preconceito aceitável, né? O preconceito contra a gente velha, né? Eu acho que, se a gente quiser olhar por esse ângulo, é possível também, se a gente quiser embarcar nessa pegada, né? Agora, eu interpreto o discurso do Lima Duarte por uma das últimas frases que ele diz. Ele fala, eu era moleque, fui dormir embaixo de caminhão, logo depois de contar, né, que ele não aceitou ir ficar Gente, bom, eu já estou com mais de 1 hora de live, e se a imagem começar a ficar meio enganchando aí, é justamente por causa do meu computador. E foi por isso que eu fiz isso aqui, tá? Tá fixado aí, essa vaquinha para eu trocar esse cara aqui, para ver se eu consigo fazer lives mais fluidas. Quando ele esquenta aqui, que ele tem o processadorzinho já é fraco. No prostíbulo com as mulheres negras. Eu li um pouco diferente de você, Madá. Eu entendo que ele está dizendo, sim, eu fui preconceituoso. E daí depois ele fala, olha como era, né? Pronto, ó, concordo mais com essa interpretação da fala dele, tá? Concordo mais com essa interpretação. Ela faz mais sentido com o que foi dito, na minha opinião. Essa leitura, para mim, está mais próximo do que ele realmente falou. Olha o que eu fui percebendo depois com o passar do tempo. Ele toma uma distância em relação ao menino que ele mesmo foi. Ele olha hoje aos 96 anos para o menino e fala, sim, era um menino daquela época, de 15 anos, que foi preconceituoso, tinha os seus preconceitos. Mas ele toma distância, ele não tá chancelando o preconceito, seja em relação às prostitutas, seja em relação às mulheres negras. Então, assim, você querer dizer que o Lima Duarte está fazendo um elogio ao menino que ele era naquela época é um absurdo. Não foi isso que ele disse. Ele está olhando para o passado e fala, eu pensava de um jeito que eu não penso mais hoje. Era diferente. E era pior. Né? Muito pior. Era pior. É isso que ele está dizendo. Quando você presta atenção no tom e nas frases. Pronto, é isso. Eu acho que aqui eles já vão se repetir um pouquinho e tal. Mas é isso. É isso. Então encerramos aqui 3 pautas aí para nossa live de hoje. Então agradeço a audiência de vocês, aos comentários aqui do Peter Bolsos-Kraniev, né? Não sei qual é a nacionalidade, os ancestrais dele aqui, mas muito obrigado pela participação, pelos comentários. E eu vou me despedir aqui. Você que vai assistir depois, por favor, se inscreva neste canal, curta, comente e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live. Valeu!